Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero desde já louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez, tendo esse privilégio de ministrar uma palavra da parte de Deus ao coração dessa igreja. A minha gratidão a Deus pela liderança dos jovens, pelo convite, pela oportunidade, ao pastor dessa igreja, a todos os obreiros que aqui estão. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus em tudo continue abençoando não somente este conjunto, mas toda essa igreja, em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto podem dizer amém? Amém. Jonas, capítulo de número 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam a Sua misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Capítulo de número 3, somente o primeiro e o segundo versículo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Você pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Eu quero, nessa oportunidade, ser bem sucinto em minhas palavras. Eu sei que esse texto já é um texto um tanto quanto familiar ao coração de toda a igreja. Eu sei que quando falamos acerca da história deste profeta, logo nós lembramos da história de alguém que decidiu fugir da presença do Senhor. O capítulo de número 3, que nós lemos agora no final, é um capítulo que muito conforta o meu coração, especialmente o primeiro e o segundo versículo que nós lemos, aonde o texto nos diz que pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. O que o texto nos mostra nesses dois pequenos versículos é que Deus deu a oportunidade de Jonas recomeçar. Deus deu a oportunidade do profeta tomar uma atitude diferente. Deus deu ao profeta uma oportunidade que ele não merecia. Eu não sei você, mas eu não merecia estar aqui. Deus sabe o quanto eu não merecia estar aqui. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Deus me deu a oportunidade de recomeçar. E eu acredito que Deus te deu também a oportunidade de recomeçar. A palavra do Senhor veio a segunda vez a mim e a você. E é por isso que nós estamos aqui. Isto é a graça de Deus. Isto é o amor de Deus. Mas nós não podemos negar o que o princípio da história nos mostra. A Bíblia não nos relata muitos detalhes acerca da história deste profeta. A Bíblia nos mostra, dentro desses pequenos capítulos que compõem o seu livro,
parte da história do profeta Jonas. Encontramos também outras referências acerca deste profeta no livro de Reis e também no Novo Testamento, quando Jesus está fazendo uma alusão à sua morte e ressurreição e usa como referência a vida deste profeta. Mas eu acredito que, ainda que em poucos capítulos, em poucos acontecimentos que foram registrados, ali o livro deste profeta nos traz ensinamentos preciosos e que nós precisamos nos atentar para que possamos então aplicar estes ensinamentos à nossa vida. Ora, o texto começa dizendo, a partir do capítulo de número 1, que Jonas recebeu uma palavra do Senhor. Veio a Jonas a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ora, o texto discorre, nós conhecemos a história. O texto diz que Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor. E então ele desce a Jope e ele acha um navio que vai para Tarsis. Ele adentra este navio e foge para longe da presença do Senhor. O texto prossegue dizendo que então o Senhor mandou ao mar um grande vento, uma grande tempestade, e agora naquele momento estavam todos naquele navio desesperados e aflitos, porquanto o texto nos diz que aquele navio estava a um fio de se quebrar. Todos estavam correndo perigo, todos estavam correndo risco de vida. Mais um pouquinho e o navio seria destruído, e todos naquele momento pereceriam por causa da desobediência do profeta. O texto discorre e diz então que agora eles vão clamar ao seu Deus. Cada um está clamando ao seu Deus, e eles vão despertar Jonas, porquanto mesmo se encontrava dormindo no porão. E quando eles despertam a Jonas dizendo: você não vai clamar ao seu Deus não? Jonas então se levanta e agora ele vai confessar que a causa daquela tempestade era ele, era a desobediência dele, era por conta da decisão que ele tinha tomado de fugir da presença do Senhor. Naquele momento em que eles clamam ao seu Deus e Jonas confessa que era por conta dele que essa tempestade sobreveio, é o momento em que eles, com o coração temendo a Deus, vão lançar o profeta ao mar. E o texto nos mostra o que você já conhece, que Deus então havia preparado um grande peixe para engolir aquele homem. E então, dentro do ventre do grande peixe, Jonas faz essa oração do capítulo de número 2 que nós lemos. Jonas está angustiado e aflito, orando ao Senhor, porque também se encontrava entre a vida e a morte. E então, quando Jonas clama, o texto nos diz que Deus ouviu a sua oração. Ora, eu sei que, apesar de ser uma história um tanto conhecida e repetida neste momento, eu preciso que você entenda nessa noite algo que o Senhor quer nos dizer. Eu sei que esse tipo de mensagem não é o tipo de mensagem que causa muito barulho, mas eu não vim aqui para tirar de você o seu barulho. Eu não vim aqui para fazer você pular sem entender o contexto da mensagem, sem entender aquilo que Deus quer lhe dizer. Eu vim aqui nessa noite para te fazer pensar, porque quando eu leio essa história, eu me vejo dentro dessa história. Às vezes que eu tomei decisões que este homem tomou, e a mão de Deus vem sobre mim e me faz pensar, refletir e me arrepender das decisões erradas que tomo. Quando nós olhamos para o texto e vemos que a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Porém Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Eu preciso me atentar a uma coisa. Eu não preciso e não tem como eu somente entender este texto como alguém que decidiu fazer da sua vida aquilo que quis, não obedecendo à voz do Senhor. Há motivos para Jonas não querer ir a Nínive. Houve razões pelas quais Jonas não quis obedecer à voz de Deus. Quando nós olhamos para o contexto histórico de Nínive, nós vemos que Nínive era um povo, um povo um tanto quanto ruim, um povo um tanto quanto maldoso.
A história nos diz que Nínive, o povo de Nínive, era um povo que não tinha amor, era um povo que não tinha compaixão, era um povo idólatra, era um povo que tinha sede pelo poder, era um povo moralmente corrompido, era um povo politicamente corrompido, era um povo que também era tido como o inimigo de Israel, ou os inimigos do povo de Israel, porque era um povo muito grande, e era um povo, meus amados irmãos, que quando entrava na guerra, que quando entrava na peleja, era um povo que não tinha compaixão nem misericórdia. Eles destruíam, eles matavam, e sabe mais o que eles faziam? Eles tinham prazer em torturar as pessoas que caíam nas suas mãos. Eles tinham o costume de cortar as orelhas daquele povo, eles tinham o costume de cortar os seus ouvidos, de cortar as suas orelhas, de cortar os seus olhos. Eles tinham o costume de arrancar partes dos corpos que eles tomavam no meio da guerra, e para isso, e para eles isso era como se fosse um troféu, era uma conquista muito grande. Então pensamos que era um povo muito ruim, era um povo que a gente olhava e era um povo que realmente não tinha dó nem piedade de ninguém. A tortura, o maltrato, a injustiça, glória, a idolatria, era um povo totalmente corrompido, espiritualmente, moralmente, politicamente. Era um povo que eu até entendo porque Jonas não quis pregar para eles, porquanto o profeta revelara no final do seu livro que sabia que Deus era um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus tardio em irar-se, era um Deus que, em outras palavras, iria perdoar aquele povo, mesmo sabendo que era um povo ruim, mesmo sabendo que era um povo mau. Era por isso que Jonas não queria ir a Nínive. Jonas não somente desobedeceu porque a vontade do Senhor não agradou a ele. Jonas tinha razões, Jonas tinha motivos pessoais, Jonas tinha lá o seu orgulho para não fazer a vontade do Senhor. Em outras palavras, o que Jonas olhava para aquele povo e dizia era: este povo não merece perdão, porque é um povo mau. Este povo não merece uma segunda oportunidade, porque é um povo corrompido. Sabe o que Jonas estava fazendo? O que muitas das vezes eu e você fazemos. A verdade é, meus amados irmãos, que o nosso papel como do profeta era simplesmente levar a mensagem do Senhor, mas nós estamos com a síndrome de Jonas. Nós estamos determinando quem merece ser salvo e quem merece ser condenado. Jonas olhava para aquele povo e consigo dizia: este povo não merece perdão, este povo não merece a graça de Deus, este povo não merece uma segunda oportunidade. É o que muitas das vezes eu e você fazemos, mas é diferente daquilo que Deus faz, porque nós estamos sempre prontos a olhar o pecado do outro, a olhar os erros do outro e a fazer isso aqui, ó. Mas Deus teve uma atitude diferente quando enviou o seu único filho, que ao invés de fazer isso aqui, resolveu fazer isso aqui. Jonas estava pronto para condenar aquele povo. Deus estava pronto para perdoar aquele povo. Jonas não queria ir porque pensava que aquele povo não merecia perdão. De fato não merecia, mas Deus estava pronto a perdoar aquele povo. O papel do profeta é entregar a mensagem. Salvar ou não é com Deus. A minha parte, a sua parte é entregar a mensagem. Salvar ou não é com Deus. Eu até entendo porque este profeta não quer ir, mas eu aprendo algo aqui. Por causa da sua desobediência, Jonas vai acarretar para si uma grande tribulação, uma grande tempestade. Então o que me faz pensar que Jonas tinha até motivos, Jonas tinha razões para não fazer a vontade de Deus. Só que os motivos de Jonas nunca foram e nunca serão maiores do que os propósitos de Deus. Eu vou repetir isso aqui. O meu motivo
o seu motivo para não fazer aquilo que Deus está mandando fazer, nunca será maior que o propósito dele. É muito melhor você estar infeliz consigo, obedecendo a voz dele, do que estar feliz consigo, desobedecendo a ordenança dele. É muito melhor eu estar infeliz fazendo a vontade de Deus, do que estar feliz dentro da minha vontade. Porquanto a palavra de Deus diz que a vontade dele, não a minha nem a tua, é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. É melhor estar infeliz, mas no centro da vontade de Deus. Ora, meus amados irmãos, Jonas tem uma responsabilidade de ir até aquela grande cidade. Eu preciso abrir um parênteses aqui e lhe dizer algo que Deus colocara no meu coração. Quando nós olhamos para o texto e vemos que Nínive era uma grande e bela cidade, oh glória, isso me faz pensar um pouco, porque o significado de Nínive tem um adjetivo aí, tem um adicional aí. Um dos significados de Nínive é bela. Então o texto está mostrando para mim que Nínive é grande e que Nínive é bela. Que Nínive é grande e que Nínive é bela. Só que o texto continua dizendo que a sua maldade subiu até a presença do Senhor. Então eu olho para o texto e penso que Nínive tem a aparência de quem é bela, Nínive tem a aparência de quem é grande, só que na sua essência Nínive é maldosa, Nínive é iníqua, Nínive está causando ira aos ouvidos e aos olhos do Senhor Jesus. Isso me faz pensar, oh glória, que às vezes, meus amados irmãos, ou melhor dizendo, sempre, não basta ter a identidade de quem é grande, não basta ter a identidade de quem é bela, se a minha essência não corresponde à identidade que eu carrego. E quando a minha essência não condiz à identidade que eu carrego, isso está causando ira aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Vou melhorar isso aqui não adianta de nada, sai até aqui, não adianta de nada. A aparência reflete quem eu sou diante dos homens, mas a minha essência revela quem eu sou diante de Deus. Eu me lembro da igreja de Laodiceia, que batia no peito o pastor e dizia: rica sou e de nada tenho falta, rica sou e de nada tenho falta. Ao que o Senhor responde a essa igreja dizendo: você diz que é rica, você diz que não tem falta de nada, mas na verdade tu é pobre, cega e nu, pobre, cega e nu. Tem a identidade de quem é rica, mas a sua essência é de quem é pobre. Tem a identidade de quem é uma igreja que não tem falta de nada, mas a tua essência Deus conhece, é pobre, cega e nu, pobre, cega e nu. A sua essência sempre valerá mais do que a tua aparência. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Jonas toma uma decisão de fugir da presença do Senhor. Jonas toma a decisão de fazer a sua própria vontade. Jonas toma a decisão de desprezar a mensagem e a ordenança do Senhor. O texto então nos mostra que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. E sabe o que é engraçado? Quando ele desce a Jope, o texto nos diz que ele achou um navio que ia para Tarsis. Isso me faz pensar e refletir que o profeta estava alimentando dentro de si os seus próprios desejos e as suas vontades, alimentando dentro de si aquilo que ele gostaria de fazer da sua vida. O profeta resolveu abandonar a rota do seu propósito, abandonar a rota de Deus e trilhar o teu próprio caminho, escrever o próprio capítulo da tua história. É naquele momento em que o texto nos mostra que ele achou um navio que ia para Tarsis. E isso é um tanto quanto perigoso. Isto é um alerta da parte de Deus para conosco nesta noite. Quando o profeta decidiu desprezar a vontade do Senhor porque não lhe agradara, quando o profeta decidiu fazer a sua própria vontade porque a vontade do Senhor não era boa aos seus próprios olhos,
ele achou um navio que já estava pronto para conduzi-lo para longe da presença do Senhor. Júnior, o que é que você está dizendo nessa noite? Você precisa tomar cuidado com as suas decisões. Você precisa tomar cuidado com as suas escolhas. Deixa eu lhe dizer algo, na seriedade e no temor que tenho a Deus, o ambiente lá fora já está preparado, o laço lá fora já está preparado, as más amizades lá fora já estão preparadas, os maus relacionamentos lá fora já estão preparados, as portas lá fora já estão abertas para tragar a sua vida e conduzi-lo para longe da presença do Senhor. É por isso que Deus me traz aqui nessa noite para lhe dizer: toma cuidado com as tuas escolhas. Toma cuidado com a tua decisão. Ou tu está achando que o diabo está de brincadeira? Não está. Tu está achando que o teu adversário, que anda ao teu derredor bramando como leão, está a fim de passar a mão na tua cabeça? Não, não. Você acha mesmo que ele vai ter prazer em te ter dentro dessa casa? Não vai ter. Lá fora ele já preparou tudo. Já preparou o cenário, já preparou o lugar e já preparou as pessoas. É por isso que o Espírito Santo de Deus me traz aqui nessa noite para lhe dizer: toma cuidado com as suas decisões, porque o teu adversário não está de brincadeira. Tem gente, pastor, que chegou a um ambiente como esse e espiritualmente está tudo bem, a vida financeira está tudo bem, a vida conjugal está uma maravilha, dentro do ministério está tudo bem, mas basta um deslize. Aleluia. Basta um momento. Basta um sentimento. Basta uma escolha. Você passa tantos anos orando, se consagrando, jejuando, você vem para a casa de Deus, você serve no grupo, no departamento, você serve na casa e na obra de Deus, você está caminhando muito bem, mas basta um deslize, basta um momento, porque enquanto você está aqui, Deus está lhe guardando sim, Deus está lhe protegendo e lhe preservando sim, mas o teu adversário está tentando e matutando. O que é que eu posso fazer para acabar com ela? O que eu posso fazer para acabar com a vida dele? O que é que eu posso fazer para tirá-lo do conjunto? O que é que eu faço para não dar mais microfone na mão dele? O que é que eu faço para ele não tocar mais? Para ela não cantar mais? O ambiente lá fora já está preparado, toma cuidado. Eu trago essa palavra de Deus porque tem gente que está alimentando razões, está alimentando desejos, está alimentando sentimentos dentro de si, porquanto a vontade de Deus não é agradável aos seus olhos. Às vezes tudo que a gente quer ouvir de Deus é um sim e tudo que Deus diz é não. Às vezes tudo que a gente quer é que Deus abra uma porta e insiste para entrar nela, e tudo que Deus faz é fechá-la. Às vezes a gente tem um sonho tão grande, e tudo que Deus faz é deixá-lo de lado. Tem gente que chegou aqui, pastor, que a vontade de Deus não está coincidindo com a vontade dela, não está coincidindo com a vontade dele. Mas Deus me traz aqui para lhe dar um alerta: toma cuidado. Eu disse que eu não vim aqui arrancar o teu glória e fazer você pular, eu vim te fazer pensar nesta noite, toma cuidado. Eu prego essa mensagem com temor, porque muitas das vezes, e não foram poucas, bastou um deslize, bastou um simples momento, e eu me vi longe da presença do Senhor. E sabe qual é o problema? Hoje eu estou aqui, sim, pela graça de Deus,
mas tem gente que basta um momento cai e não tem força para se levantar. Tem gente que um dia esteve sentado neste banco, mas por conta de uma escolha saiu e você nunca mais viu essa pessoa adentrar essa porta. Tem gente que bastou um momento e já abandonou o conjunto, já abandonou o ministério, já abandonou a vida com Deus, porque tem gente que tem força para sair, não tem forças para voltar. Tomar cuidado. Aleluia. Glória a Deus. E se você for um desses? E se você for uma dessas? O texto prossegue. E o texto diz que Jonas pagou. Jonas pagou. Repita comigo. Jonas pagou a sua passagem. Jonas pagou a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Aqui tem algo que Deus nos mostra. Sabe o que Jonas está fazendo neste momento? Jonas não está seguindo para uma viagem tranquila, como nas suas férias você seguiu. Jonas não está partindo para uma viagem de descanso, quando no tempo em que você teve a sua folga, você fez e foi. Jonas está partindo para um momento em que ele vai se encontrar com a reação de Deus para a ação que ele tomou lá atrás. Mas sabe uma coisa, eu abro um parênteses aqui para lhe dizer, sabe o que Jonas está fazendo? Jonas está tirando dinheiro do seu próprio bolso para pagar uma passagem que Deus não mandou ele pagar. Jonas está tirando recursos do seu próprio bolso para ir a um lugar que Deus não mandou ele ir. É isto que acontece, pastor, quando eu decido fazer a minha própria vontade, quando você decide fazer a tua própria vontade e sair da rota de Deus, você passa a ter gastos, ou glória, do seu próprio bolso. Você perde coisas, melhor dizendo, que você não deveria e não poderia perder. Você faz coisas que Deus não mandou você fazer e automaticamente você sofre danos que Deus não queria que você sofresse. Você perde recursos que não era para você perder se você tivesse decidido obedecer à voz de Deus. Vamos dizer melhor ainda, você perde tempo e oportunidade que não era para você perder se tivesse decidido obedecer à voz de Deus. Se tivesse decidido estar no centro da rota de Deus. Sabe o que está acontecendo? Você está perdendo experiência, você está perdendo tempo, você está perdendo recursos, vou dizer mais, está perdendo pessoas, está perdendo oportunidades que você não precisava perder se tivesse decidido obedecer à voz de Deus. Fugir da rota de Deus não traz descanso. Fugir da rota de Deus não traz paz. Sabe o que mais vai acontecer? O profeta, quando ele entra dentro do barco, ele vai para o fundo do porão e ele fica descansando. Ele fica dormindo. Ô pastor, ele desobedeceu a voz de Deus e foi descansar. Ele desobedeceu a voz de Deus e foi dormir, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu gosto do versículo de número 4 do capítulo de número 1, que o texto nos diz que Deus mandou uma grande tempestade. Deus foi o autor da tempestade. O Deus a quem eu e você servimos não é só Deus de calmaria, não é só Deus que passa a mão na cabeça, que pega você no colo e diz, vai ficar tudo bem, descansa. Ele não é só o Deus que diz, eu estou cuidando de ti, fica tranquilo. Ele não é só o Deus que diz, eu estou no controle, se alegra, não. Ele é o Deus também que manda a tempestade. Ele é o Deus que também agita o mar, porque quando encontra o teu profeta, o teu escolhido longe da sua presença, ele não fica parado, ele não fica alegre, ele não se agrada em ver um filho dele, uma filha dele se perdendo pelo meio do caminho. É por isso
isso que tem hora que Deus vai precisar mandar uma grande tempestade. Eu abro um parênteses aqui para te lembrar da tempestade que, glória, os discípulos sofreram lá em Mateus capítulo de número 14. Você se lembra quando Jesus ordenara a eles: entrem no barco, atravessem ao outro lado. Eles entraram dentro do barco e no meio do caminho uma grande tempestade se levantou. Só que o texto é muito claro quando diz que o vento que lhe soprava era contrário. O vento que lhe soprava era contrário. Então o vento que veio, glória, na direção dos discípulos, veio para arrancá-los da rota que Jesus colocou eles. Sai daqui, vai para lá. O vento veio para fazê-los retroceder. O vento veio para fazê-los desistir. O vento veio para destruir. Só que essa tempestade aqui não veio para destruir o profeta. Essa tempestade aqui não veio para fazer o profeta desistir. Essa tempestade aqui não veio para destruir a vida e o ministério do profeta. Deus mandou tempestade, não foi para matar, foi para tratar. Eu vou repetir isso aqui. Deus mandou tempestade, não foi para matar, foi para tratar. Porque tem hora que Deus precisa fechar as portas. Tem hora que Deus precisa permitir a crise. Tem hora que Deus permite o abandono. Tem hora que Deus permite a frustração. E não é condenação, é tratamento. Não é condenação, é tratamento. Eu dou uma palavra a alguém que chegou aqui nesta noite sofrendo com problema, sofrendo na angústia, na aflição. A alma está perturbada, mas Deus me traz aqui para lhe dizer: é tempo de tratamento. Não é o teu adversário, não são as pessoas que não gostam de você, não. É eu que estou começando o meu tratamento com você. Mas Deus, eu estou tão machucado, eu estou tão ferido, porque Deus tem dessa. Ele te fere, Ele te machuca, Ele te coloca no estreito, mas Ele prefere te quebrar no meio do que te perder por inteiro. Ele prefere te quebrar no meio, te distorcer, do que te perder por inteiro. Ele te fere, mas Ele não te perde. Ele te machuca, mas Ele não abre mão da tua vida. Sabe o que a tempestade causou? O despertar do profeta. Porque se Deus não manda a tempestade, você continua dormindo. Se Deus não manda a tempestade, você continua levantando pela manhã, trabalhando como se nada tivesse acontecendo. E você vai seguindo a sua vida. E vou dizer mais: você vem até para o culto, você até canta no conjunto, você até serve na porta, você até pastoreia, você até lidera, achando que está tudo bem. Não está. Não está. Hoje eu não vim lhe entregar a vitória, eu vim lhe dizer algo da parte de Deus. Daqui a pouco tem tempestade, se não decidir voltar para a minha rota. Ou tu está achando que Deus não vai fazer nada? Tu está achando que Deus vai ficar de bracinho cruzado vendo você se perder? Você acha que Ele investiu tanto em você? Você acha que Ele acreditou tanto em você? Que Ele te visitou lá no meio do bar, dos bailes, da cachaça, da prostituição, te deu um banho de graça, te colocou aqui para deixar você fazer a mesma coisa que você fazia lá fora? Não. Tu está achando que Deus vai ficar de braço cruzado? Não. Tu está achando que Deus está compactuando com as suas decisões que não agradam a Ele? Não. Para toda ação tem uma reação, e na tua vida não é diferente. Se for preciso Deus te ferir, Deus vai te ferir. Doa o quanto doer, chore o tanto que tiver que chorar, mas da tua vida Deus não vai abrir mão. Do ministério que Ele colocou nas tuas mãos, Ele não abre mão.
vai continuar chorando, e vai continuar sofrendo, e vai estreitar ainda mais, viu? Vai estreitar ainda mais. É noite de recomeçar. É noite de recomeçar. Não é noite de pular e se alegrar, não. É noite de chorar e se arrepender. É noite de decisão aqui nesta casa. É noite de escolha aqui nessa casa. O preço que ele pagou não foi ouro e não foi prata. O preço foi de sangue. A tua vida tem importância para Ele. Ele não vai abrir mão de você, não. Ele não vai deixar você fazer da sua vida o que você quer, não. A tua vida é dele. Na cruz Ele te comprou, então quem rege a tua vida é Ele. Quem comanda a tua história é Ele. Quem determina os teus caminhos é Ele. A tua vida não é mais tua, não. Pertence a Deus. Tu és servo e Ele é teu Senhor. Tu és filho e Ele é o teu Pai. E o que preciso for para te colocar nos trilhos, o que necessário for Ele faz. Eu sinto temor no meu coração. Eu já fui para culto que tudo que eu queria era ouvir de Deus que estava tudo bem. E tudo que Deus fazia era me confrontar. Tudo que eu queria era que Deus me pegasse no colo. E tudo que Deus fez foi mostrar a mim que eu precisava reajustar a minha rota. Tudo que Deus fez foi abrir os meus olhos e confrontar os meus pecados. Essa mensagem não é só para quem está lá fora, não. Porque Jonas era profeta. Jonas não perdeu o cargo de profeta. Só que até o profeta precisava reajustar a rota. Sabe o que aconteceu? Eu já quero encerrar. Eu não vou nem concluir do jeito que gostaria. Sabe o que estava acontecendo quando Deus mandou a tempestade? Todo mundo que estava ao redor de Jonas começou a sofrer. Aí sabe o que eles faziam? Eles lançavam as cargas dele para ver se tiravam o peso do navio, para ver se eles continuavam a navegação deles em paz, se resolvia o problema. Mas não adiantou nada. O texto foi claro quando disse que eles estavam a um fio de perecer. A um fio de perecer por causa da decisão de um profeta, por causa da decisão de alguém que decidiu fugir da presença do Senhor. Eu vou ser direto aqui porque o meu tempo está acabando. Tem gente que está do seu lado que está por um fio. Tem gente que está sofrendo do teu lado. E a culpa não é dela, a culpa é tua. O Júnior, você veio apontar, não, aqui é palavra revelada. O próprio Jonas confessou: o problema sou eu. O problema foi a decisão que eu tomei. A mente dele está acusando ele agora. A mente dele está acusando ele agora. A ponto dele dizer: me lança, porque o problema sou eu. Você está sofrendo e a culpa é minha. Me lança, porque a consciência dele começou a pesar. Eu sei que é muito bom vir para o culto, levantar a mão e dar glória a Deus. É uma maravilha, eu também gosto, mas tem um problema quando as minhas mãos se levantam, quando a minha boca se abre, mas a minha consciência.
Oh, hora da baias, caladarabadaias. Me conde que da badas. As minhas mãos até se levantam no culto. A minha boca até se abre. Mas a minha consciência me diz: a culpa é minha. Os problemas lá fora, a culpa é minha. Eu prego para alguém que está com mão levantada no culto, que está com louvor na ponta dos lábios, que senta no banco, que serve quando é para servir, não diz não por chamada, mas a consciência dele está pesando e está dizendo: o sofrimento de quem está do meu lado é culpa minha. Aleluia.